Esse é o nosso código de falha, P0128. Primeiro ponto, que já estava nas outras lives, código de falha genérico. Temperatura do líquido de arrefecimento do motor abaixo do valor regulado pela válvula termostática. É algo bem comum. Na verdade, eu lembro da primeira vez que eu me deparei com essa falha. É engraçado, normalmente tu espera uma temperatura excedida, né? É difícil a central te dizer que a temperatura estava mais abaixo, mas acontece e nessa linha aqui com bastante frequência. Isso, e aqui a gente tem as condições de detecção da falha. Então, basicamente aqui a gente quer explicar a estratégia, né? Então, como o monitor atuou para detectar essa falha. E aí, ao mesmo tempo, né, daí o Jeff vai complementar e mostrando como que a prática do dia a dia dele realmente bateu com o que de fato acontece na montadora. Então, o objetivo principal aqui é mostrar que essas estratégias elas fazem sentido e realmente ter esse conhecimento de caso de uso do dia a dia realmente é importante para o diagnóstico, né? Conhecimento, informação é o que mais se usa ultimamente, né? Então, ter essas informações, ter esses dados é essencial para estar fazendo esse diagnóstico correto. Então, aqui no nosso slide, a gente está mostrando as condições para a central encontrar essa falha. Então, qual que é a primeira condição? Uma partida a frio. Então, se por algum caso eu estiver andando, desligar e dar a partida de novo, a central não vai detectar essa falha, ou seja, ela não vai tentar encontrar essa falha, porque uma das condições é partir de uma partida a frio. Beleza, então primeira condição, partir de uma partida a frio. Segunda condição, motor em temperatura de funcionamento. Aqui tem um detalhe importante, né? Esse motor em temperatura de funcionamento, essa condição, não é dada pela leitura do sensor de temperatura. Boa. Não é dada pela leitura do sensor. A central internamente, ela sabe pelas outras condições mais ou menos quanto tempo o veículo precisa para entrar em temperatura funcional. Beleza, e a terceira condição? Temperatura do arrefecimento menor que 75 graus. Temperatura real, né? Temperatura real medida pelo sensor. Para aquele tempo que o motor está funcionando, para aquela condição de uso, em quantos graus que ele deveria estar, com uma precisão razoavelmente boa. Ela não sabe. Não precisa nem do sensor, né? Ela não sabe exatamente, mas ela estima com uma boa precisão. Exatamente. Então, fala, pelo meus cálculos, devia estar 90 graus. Isso a gente consegue visualizar no gráfico da próxima imagem. Então, nesse gráfico, a gente consegue visualizar justamente isso. Então, basicamente, explicando por cima o que é esse gráfico. Na linha horizontal, eu tenho a linha do tempo. E na vertical, eu tenho a temperatura. Então, basicamente, né, eu tenho duas linhas. Uma linha é a temperatura que a central está calculando. Então, essa linha ali que o Jeff está apontando é a temperatura estimada pela central. Então, devia estar esquentando assim o motor. Deveria estar esquentando conforme essa curva. Aí, beleza. E a gente não comentou que a temperatura, o limite lá é 75 graus Celsius. Olha o que está acontecendo. A temperatura estimada que a central espera vai subindo, vai subindo. Quando a central espera uma temperatura de 75 graus, ela vai lá e olha a leitura do sensor. Para ver se ele tá com 75 graus ou ver se tá com 75 graus. Se tiver muito afastada do limite, que é os 75 graus, aí ele seta aquela falha. Código de falha. Exatamente. Então o monitor é aquela curva ali, né? O monitor é a estratégia de comparar a curva esperada pelo lido. E aí ela vai gerar um código de falha baseado nesse monitor. Exatamente. Eu acho que esse exemplo ele deixa mais claro o que é o monitor, né? Então a central fica estimando a temperatura, fala, olha, agora devia estar 10, agora devia estar 20, agora devia estar 75. Quanto que tá? 40. Temos uma falha. Temos uma falha. É aquilo que eu falei, ela tá olhando ali porque ela sabe que é bom e tá comparando. Pô, não tem coerência isso aqui. Tem uma coisa errada. Aí seta um código de falha. Então o monitor, enquanto ele tá esquentando via software, enquanto o software tá calculando essa temperatura estimada, a gente disse que o monitor começou a rodar, René? É isso? O monitor começa a rodar, então eu consigo ver no scanner se o monitor tá rodando ainda, se ele já rodou, se ele já completou o ciclo de análise, né? Sim. Você consegue, é a partir daí que a gente vai fazer diagnóstico. Sim. Né? Nesse caso, a análise ela é mais complexa para aqueles monitores que têm condições muito específicas, né? Geralmente o monitor de componente, ele roda com uma frequência direta. Então o monitor de componente não é o problema. O problema está naqueles monitores com condições muito específicas. Uhum. Legal desse caso aqui também, que a gente está falando da falha durante o período de aquecimento. Beleza, mas meu motor aqueceu conforme o esperado. Mas legal, a temperatura tem que se manter aquecido. E o que acontece se o motor esfriar?
durante o funcionamento. E aí esse é o segundo caso de detecção da estratégia gerada pelo monitor. O que acontece aqui? Esse aqui é um outro ciclo. A ideia é basicamente a mesma do anterior, mas o que a gente tem aqui? Nesse caso, o motor já aqueceu, né? Isso aí. Esse caso, o motor está aquecido. E nós temos o que está dizendo aqui em cima. Aqui é o nosso também horizontal tempo. Então, o que a minha central está fazendo? A cada 13 segundos, ela faz uma verificação. Então, intervalos de 13 segundos. Beleza? Temos também a nossa curva normal. Então, ela está subindo aqui. E o que ela deveria fazer? A nossa temperatura, ela deveria continuar. Então aqui, esse é a nossa termostática aqui trabalhando normalmente, deixando calculada, a nossa... né? Isso, é o valor, exatamente. É o valor de referência. De novo, ela tá olhando, ó, o meu bom é isso aqui. O que aconteceu aqui? Essa é a lida. Exatamente. O que aconteceu com a lida? Caiu de novo. 13 segundos de novo, passou. Outra falha. Totalmente distante da calculada. Exatamente. Aqui ela começou a subir, não gerou falha. Começou a cair de novo, terceira falha. Nesse caso aqui, o que o manual diz? Que após 3 falhas ocorridas em um ciclo... 3 detecções, né? É, que é ó, 1, 2, 3, tô com defeito. Seta a falha. Então ela percebeu, peraí, deveria estar 80 graus, tá 40. Opa, estranho. Deveria estar 82 graus, tá 38. Opa, mais estranho ainda. Deveria estar 84 graus, 36. Opa, super estranho. Falha pendente. Ô Walter, nesse caso não precisa nem ser tão grave. Por exemplo, tá 80, 80, 80. Caiu a partir de 75, já entra na estratégia de detecção. Porque o limite que ele usa é 75 graus. Ah, tá. Caiu abaixo de 75, ele já começa a analisar e começa a contar para ver se não é um defeito. Então, o nome já é meio didático, né? Ele monitora as condições de funcionamento baseado em parâmetros pré-estabelecidos pela fábrica para conseguir analisar se aquilo é uma condição que gera uma falha ou não. Se tiver numa condição intermediária, gera um código pendente. Se ela chegar à conclusão que é definitivamente uma falha, gera um código Isso. permanente. Como essa falha aqui ela é pendente, né? Na primeira vez que ela aconteceu, gerou a falha, não acende luz de injeção. Só que como o Jeff vai explicar melhor, essa falha aqui, ela não acontece quando tu liga a chave de ignição. Porque primeiro tu tem que aquecer o motor. Isso aí. E aí o motor, depois de aquecido, tem que cair a temperatura operacional. Ou seja, esse código aqui, para replicar ele, só dirigindo. Não tem como replicar na oficina. Isso aí. E aí que pega, né? Porque às vezes pode cair na oficina, você vê lá os códigos, dedinho nervoso, apagar. Apagou, e aí? O código não vai voltar instantaneamente. Você vai ter que rodar em condições específicas. Esse daqui, com o freeze frame, esse daqui cairia que nem uma luva, né? Porque para pegar esse defeito, só condições específicas. Exatamente. E agora a parte da história triste que a gente gosta de contar sobre o que aconteceu no caso, né? Como é um defeito crônico, o que tu vai encontrar no teu dia a dia? Que as duas situações aconteceram comigo. A mais comum é o cliente que roda pouco, só internamente. E só dentro da cidade. Dentro da cidade. E esse monitor não é executado. Porque não atingiu as condições para ele executar. Ou quando atinge, ele seta o pendente, mas não gera luz de injeção para o cliente. E às vezes ele consegue rodar. Então a situação é o cara chega reclamando que o carro dele falha. Não chega nem a falhar. Esse que é o engraçado. O carro tá normal. Uhum. Porque o que tu vai ter quando tem um sistema de arrefecimento? Luz de injeção. Quando tem a luz de injeção... Não, mas nesse que o cara só anda dentro da cidade, como é que ele chega para você? Ele nem chega às vezes. Uhum. Tu vai ter que auxiliar ele a perceber que tem um defeito. Porque tu vai entrar, vai pegar esse carro. Pô, tô pegando esse carro pra revisão. Vou fazer a leitura das falhas. Tô com uma falha setada de arrefecimento. Ah, o cliente não reclamou, isso aqui não é nada. Não, cara, faz um diagnóstico. Eu tenho que entender o que é a falha. Ah, falha abaixo do limite. Como é que roda esse monitor? Esse monitor ele vai rodar em condições de uma rodagem mais longa, vamos dizer assim. Vamos facilitar isso. Lembra que a gente falou ali do P1000? Roda. Faz um teste de rodagem com esse carro e monitora a temperatura dele. O que acontece? Ah, eu vou rodar com esse carro dentro da cidade. Dentro da cidade eu não tenho um ar forçado, tenho um trânsito. Por óbvio, meu motor vai trabalhar mais quente. Então, dificilmente eu vou encontrar esse problema. O que acontecia comigo? Os clientes que, quando eu peguei a primeira vez que rodava interno, eu fiz essa burrice de desprezar. Então, o cliente não reclamou, apagava. Dava por coincidência, na próxima vez, o cliente voltar para a revisão, não reclamou nada, mas aquela falha estava lá de novo. Pô, engraçado. Aí começou a vir os clientes que rodavam na estrada. O cliente vinha, apaguei a falha a primeira vez, saiu, fez a viagem dele, voltou, acendeu de novo. O que muda entre eles? Condição
de uso do veículo. Então, no momento que eu entendo a condição de uso do veículo, eu consigo resolver o defeito. O que eu comecei a fazer com esses carros? Pegava, entrava na rodovia e andava com esse veículo. Como eu tinha um ar forçado de frente, a minha temperatura começava a cair. Caía. A hora que atingia a condição, DTC. O que é o ciclo de condução, gente? Desliguei o motor, liguei de novo e continuo andando. 100 de ml de injeção. Isso eu acho que aí não ficou, não sei se ficou claro. O pessoal comenta, não entendi o que é o ciclo de condução, que a gente vai enfatizar de novo. Ciclo de condução é liguei o carro, no momento que eu liguei, começou o meu ciclo, andei, executou um monitor, um ciclo. Eu quero 2 vezes para ligar da injeção, tem que fazer 2 vezes a mesma coisa. Nesse caso aqui da Mercedes, a válvula termostática, se vocês botar no Mercado Livre lá, a válvula termostática Mercedes GLA, vai vir uma PEN, que é o defeito crônico desses carros. Infelizmente a válvula trava, é um serviço complexo de executar, demanda mão de obra, tem um valor agregado bem interessante. Então você que ainda não está acostumado com esse defeito, fica aí a dica para... É mais um serviço que tu pode agregar. Observa, entrou Mercedes GLA, CLA, classe A, classe B, com esses motores, faz uma inspeção na válvula termostática. Então como é que usa isso aí no scanner agora?